Bom dia para todos vocês. A primeira live do ano, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Deus tem nos permitido, né? Mais uma vez estar aqui. E primeiramente eu agradeço a todos vocês. Agradeço cada um e um feliz ano novo para você. Que esse ano seja um ano de muita bênção. Anos de conquista, de vitória e de muita paz, saúde e alegria. E acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Eu estou aqui gravando a live dentro do carro, porque eu não estou em casa, né? Eu estou viajando. Estou em Pedro II, Piauí, um pouquinho longe, né? Mas a gente não pode deixar parar. Tem que vir aqui, tem que falar, independente de onde estiver. Aqui foi o único lugar que eu achei para gravar essa live, então estou aqui para fazer o meu melhor. Primeiro para Deus e segundo para você. E eu tenho refletido muito nesse ano que acabou de começar sobre a gente depender de Deus. A gente não depender das pessoas, não depender do teu estudo, não depender dos conselhos alheios, mas você depender do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Quando você depende de Deus, vocês têm tudo, porque Deus, Ele pode todas as coisas. E quando a gente depende dele, a gente é humilde para reconhecer na nossa vida que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus que pode todas as coisas, que pode mudar, que pode transformar vidas. Quando nós somos humildes, Deus ele se manifesta através da sua vida, através das suas fraquezas. Ele se manifesta com seu poder e faz coisas extraordinárias através da sua vida para mostrar que ele é Deus, que ele está com você. Às vezes a gente nos sente muito pequenininho diante das pessoas. Às vezes a gente se acha minúsculo. Às vezes já passamos por tanta humilhação que a gente acha que não tem como a gente ser uma pessoa melhor. Não tem como eu ser uma pessoa melhor na minha vida, nem para mim, nem para as outras pessoas. Tem como sim. Porque são essas pessoas desprezíveis para o mundo, são essas pessoas pobres para o mundo que Deus escolhe para transformar eles ricos na fé. Essa é a nossa fé que nós temos que ter. Ah, meu Deus, eu sou uma pessoa muito desprezível. Muita gente, às vezes, olha para mim com desprezo. Às vezes me ignora quando eu estou falando algo. Às vezes puxa o meu tapete quando eu estou feliz. Por quê? Por que, meu Deus, que eu sou assim? O que eu fiz? O que eu fiz para essas pessoas? Dá graças a Deus. Dê graças a Deus que você, essa pessoa que está sendo perseguido por o amor de Deus que existe dentro de você. Deus fala na palavra dele que a graça dele nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Às vezes você está passando por uma luta enorme que você pensa assim, meu Deus, eu não vou conseguir atravessar esse deserto. Eu não vou conseguir ficar de cabeça erguida com a minha fé pura diante de tantos problemas que eu estou passando. Respira fundo. Pensa em Deus. Coloca Ele em primeiro lugar. E fala para Ele desse jeito assim, Deus, dirija a minha vida. Seja comigo. Porque sozinho eu não estou conseguindo. Deus, me ajuda. Me dá força. Me dá coragem. Me dê sabedoria. Para aprender a lidar com esses problemas. Para aprender a lidar com as situações que está acontecendo agora na minha vida. Eu já não tenho tido força para lutar. Fala isso para Deus. Deus sabe os seus problemas. Às vezes você fala assim, Deus sabe os seus problemas. Mas Ele quer ouvir da sua boca.
você precisa, falando para ele que precisa dele. Se mergulha na fé. Se mergulha de cabeça, sem medo de errar, sem medo de tropeçar, sem medo de cair. Porque Deus é o que te levanta. Deus é o que te coloca para cima. Não é um elogio, não é uma pessoa. É Deus. Ele diz que é com você. Eu sou contigo em todos os lugares que você for comigo. É o detalhe. Em todos os lugares que você for com ele. Não é só Deus é comigo. Você também tem que ser com ele. Abandonar o que tem te afastar de Deus. O que tem te afastar de Deus? Você sabe. Todos nós sabemos o que nos distancia de Deus. Qual é o problema? Qual é a situação? Qual é o pecado? Deixa isso de mão. Abre mão do seu eu. E se lance na fé. Se lance com Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da salvação. Ele é o caminho da luz. Ele é o caminho de Deus. Hoje, eu falo para vocês que hoje eu tenho a maior riqueza que um ser humano pode ter. É ter o Espírito Santo morando dentro de mim. Eu, estudo nenhum, tem me ensinado nada do que eu tenho aprendido com Deus. Deus é o meu professor. O Espírito Santo, ele é o meu professor. Quando eu tenho dificuldade em alguma coisa, sou eu que vou lá e peço para ele ajuda. E ele me ajuda, por incrível que pareça. Até as palavras da live é Deus que me dá. Às vezes eu dormo, não tenho palavra. Acordo de madrugada, oro a Deus, peço para ele a direção. E ele vai lá e me dá. Fala isso. Então eu vou lá e falo isso. A obediência. Eu estudei pouco, eu estudei somente até a 4ª série. Eu fiz um supletivo, mas diante de Deus, eu não lembro nada do que eu estudei. É como se tudo aquilo fosse em vão. Foi um dinheiro jogado fora. Eu paguei caro, mas foi um dinheiro jogado fora, porque eu não aprendi nada. Nada. Nada eu me lembro que eu aprendi nesse supletivo. Mas uma coisa que eu nunca esqueço na minha vida, até a primeira palavra que Deus falou comigo, eu nunca me esqueci. Por quê? Porque Deus quis assim. Às vezes eu até pensava, poxa, por que meu pai tenta ensinar, botar os meus irmãos para estudar na cidade? Por que ele nunca faz isso comigo? Por quê? Só quer eu para trabalhar de roça, isso e isso. Ainda reclamava. Hoje eu sei que é o plano de Deus. Deus me queria do jeito que eu sou hoje. Para Deus eu sou uma analfabeta. Analfabeta para Deus. Diante de Deus eu sou analfabeta. Mas Deus, ele foi me enchendo da palavra dele. Ele foi colocando as sementinhas na palavra dele. É como aquela história do grão de mostarda. É um pequenininho. Mas quando é plantado na terra, se torna a maior de todas as hortaliças. Assim é Deus na nossa vida. Nós somos pequenininhos diante dele, mas ele vem com a sua fé, coloca dentro de nós aquele espírito da fé, e a gente nos torna grandes pessoas, através da nossa fé. A nossa fé que faz a diferença, como diz na palavra de Deus. Não é o nosso estudo, não é o conhecimento desse mundo, não é nada disso. É a nossa fé que temos em Deus, que vai fazer a nossa diferença, que vai mudar a nossa história, vai mudar tudo que somos e tudo que sou. Hoje, eu devo a minha vida a Deus. Todo o conhecimento que eu tive foi Deus que me deu através da palavra dele. Através disso. Então, deixa que Deus te ensina todo passo a passo, todo o caminho que você tem que seguir. Não fique esperando o conselho dos outros. Não busque em alguém aquilo que Deus pode te dar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi ele que criou os céus e a terra. Ele criou você, ele criou eu. Tudo. Deus sabe quantos fiapos de cabelo tem na minha cabeça. Ele sabe qual a sua necessidade nesse momento. Ele sabe o que você precisa nesse momento para se erguer, para sair da zona de conforto, para se lançar. Você só precisa confiar em Deus.
Ele não diz que a graça dele te basta, que o seu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Então deixa Deus agir na sua dor. Deixa Deus agir nesse sofrimento que você está passando. Ao invés de reclamar, glorifique Deus. Fala para Ele o quanto Ele é especial para você. Tudo isso é passageiro, tudo passa, tudo. Mas os ensinamentos que Deus nos deixa, através da dor, através do sofrimento, a força que Ele dá para a gente, isso nos torna muito mais forte. Muito mais forte. E quando a gente sai do deserto, que a gente olha para trás, a gente pensa assim, Deus, se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido chegar até aqui. E realmente, Deus é essa força, Ele dá essa força, Deus nos ajuda, Ele nos socorre, Ele é esse Pai que está sempre disposto a fazer o melhor para os seus filhos. Mas para isso, a gente tem que nos lançar, tem que nos entregar aquilo que pertence a Ele, tá? A nossa vida, a nossa alma é de Deus. Então não deixa que seja mais um ano de sofrimento na sua vida. Toma decisões diferentes, sabe? Vive o hoje, confia primeiro em Deus e segundo em você. Você pode, você consegue, porque você é inteligente, você, se não tiver sabedoria, Deus te dá sabedoria. Então, Deus quer ver essa certeza em você. Quer ver você se reerguer, mas com Ele na frente, com Ele na direção. Então, siga o seu caminho. Não olha nem para um lado, nem para o outro. Se olhar para trás, é só para ver o quanto Deus tem feito na sua vida. Nesses momentos difíceis, glorifica Ele, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe o seu coração e Ele te conhece mais do que ninguém. Ninguém. Esse último mês de 2024, para mim, foi um mês que eu tive que mostrar para mim mesmo que eu preciso muito de Deus para me dar força. Teve um momento que eu enfraqueci, teve um momento que eu chorei, teve um momento que eu pensei, meu Deus, me ajuda, como que vai ser? O que vai ser? Meu Deus, eu preciso de Ti. E Deus me ensinou cada detalhe. Deus me botava ali, cada detalhe. No momento que eu estava triste, pensando nas coisas que me deixavam triste, era o momento em que eu não poderia ficar ali. Eu precisava desviar o foco, desviar o problema. Eu não vou pensar nisso, eu não vou fazer isso e pronto. Que foi na época que meu irmão teve que sair internado. Foi muito difícil. Para mim, para minha família, para todos nós. E já estava preparado para viajar para cá. Para esse propósito da UVC, que a gente tem esse projeto. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei sem chão. O que vai ser agora? E vontade de chorar, triste por causa da situação. E quando eu dava fé, eu estava chorando. E eu pedi, meu Deus, me ajuda. Me dá força. Eu preciso ter força para dar força para meu pai, para minha mãe. Eles precisam de mim agora. Só que ele não precisa de mim chorando. Eles precisam de força e eu preciso ter força. Então, quando vinha o pensamento, Deus me ajudava a escapar dele. Pensar no positivo. Foi a vontade de Deus. Pelo bem dele, pelo bem da fé, pelo bem de tudo. Porque tudo isso foi o quê? Resposta. Resposta de Deus. Foi depois do propósito que eu fiz, né? O propósito que eu fiz com Deus, que Deus tirou ele daquele quarto. Eu passei 7 dias de propósito de jejum e oração. Eu passei todo santo dia 1 hora de joelho no nome dele, pedindo Deus para agir, para me ajudar a agir, tirar ele daquela situação. E Deus agiu. Então, quando Deus agiu, a gente fica triste, porque a gente pensa, meu Deus, que situação, né? Mas foi a vontade de Deus. A gente fez o que deveria ser feito e hoje ele está sendo tratado e vai sair logo, logo. E ele mesmo vai contar a sua história, porque a história dele vai ganhar muita alma, que ele é um menino muito de Deus e abençoado. Então, é nesses momentos de luta, nesses momentos de guerra, que Deus prova se a gente crê mesmo nele, se a gente confia nele mesmo e mergulha de cabeça, mesmo não vendo as coisas que a gente querem acontecerem, mas
porque a gente crê naquilo que ele prometeu. Se ele prometeu um dia, ele vai cumprir. Mesmo que as coisas estão tudo pelo contrário, mas ele vai cumprir. Seja quando for, Deus não é Deus que mente e nem enganador. Ele faz o que ele promete. Então, se ele prometeu que tudo vai ficar bem, ele prometeu que você terá uma vida abundante, você vai ter uma vida abundante. Ele prometeu cura, ele te cura, se assim você crê. Ele te prometeu saúde, prometeu prosperidade, prometeu que vai abrir a porta na sua vida, ele vai abrir. Porque ele é esse Deus de maravilha. Ele é esse Deus tremendo. Esse Deus tremendo, maravilhoso, que não há nada impossível para ele. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até sábado que vem, se Deus permitir. Tá bom? Um beijo e um abraço para vocês.